Bom, então dando início à apresentação do artigo selecionado pela equipe 3, o artigo se chama LLMs, um divisor de água para engenheiros de software. Veja que já no título ele lança uma questão, né? Qual o impacto das LLMs no processo de desenvolvimento de software? Ele relata que a engenharia de software sofreu uma grande pressão pelo aumento da demanda por processos mais rápidos, mais seguros, mais eficientes e também uma capacidade para lidar com sistemas maiores, sistemas de Big Data, por exemplo. Isso fez com que o processo de melhoria de software precisasse incluir novas tecnologias, e uma delas foram os modelos de linguagem. Fazendo aqui uma relação do artigo com o conteúdo visto nas aulas, observem que a fase de testes da média dos projetos, eles levam quase metade do tempo do desenvolvimento do sistema. Um maior tempo na fase de planejamento, ele levaria a uma condução melhor do projeto, de forma que a parte de testes ocupasse um tempo menor em relação a todas as outras fases, né? Mais planejamento, um planejamento mais detalhado, ele tende a conduzir melhor todas as fases seguintes do projeto. Aqui o artigo ele lista alguns modelos de linguagem lá da época do artigo, final de 2024, né? Um desses modelos, eles acabaram caindo em desuso, enquanto outros evoluíram. Isso dá para fazer uma relação com o conteúdo visto em aula, quando um modelo ele é útil ou inútil, né? Então, uma solução que foi útil foi o modelo da Anthropic, que até não está ali no artigo, mas ele surgiu depois. E hoje em dia, por atender às demandas do mercado, ele é um dos melhores, um dos mais avaliados do mercado. E o modelo inútil foi o modelo da Meta, onde, quando ele entrou no mercado, ele alucinou muito e teve que ser retirado do ar. Como visto em sala de aula, nós temos aqui modelos que atendem o desejado pelo mercado, são considerados úteis, e algumas soluções que não atenderam aos requisitos mínimos do mercado acabam sendo tratadas como inúteis, né? Agora vamos compreender como os modelos de linguagem de grande escala, ou LLMs, realmente funcionam. A base é a arquitetura Transformer, revolucionária por lidar com dependências complexas nos dados. O segredo dela é o mecanismo de autoatenção, self-attention. Em vez de processar um elemento por vez, ele analisa todas as relações simultaneamente, compreendendo perfeitamente o contexto e local de textos e códigos. A construção desses modelos ocorre em três fases principais, como ilustrado no artigo: pré-treinamento, exposição a volumes massivos de dados, textuais e de código; o ajuste fino, fine tuning, especialização do modelo para tarefas e áreas específicas; o RLHF, aprendizado por reforço e feedback humano; refinamento das respostas usando avaliações e correções humanas. Temos aqui a figura do GPT, com fine tuning, pré-processamento e o RLHF. E no contexto de gerenciamento de projetos, o treinamento e ajuste desses algoritmos representam a Sprint 2. É nessa fase iterativa de modelagem e avaliação que o modelo é exaustivamente testado para garantir o melhor desempenho antes de seguir para a produção. O terceiro tópico do artigo trata sobre pontos fortes, técnicos e benefícios dos LLMs em engenharia de software. O autor quis destacar essa revolução trazida após a adoção de LLMs em prática de engenharia de software. Os benefícios e pontos fortes trazidos pelo autor são a geração de código, sua revisão, depuração e testes, neutralidade à linguagem framework, no refatoramento, otimização e documentação automatizada. O autor quis diferenciar o estado da arte e o estado da prática. No estado da arte, aquele estado mais de pesquisa, o ideal, a geração de código já seria autônoma, a revisão, depuração de testes mais automatizada, a neutralidade da linguagem framework universal, o refatoramento e otimização semântica e a documentação automatizada contextual.
Já no estado da prática, que seria aquele estado de uso atual, como é que é usado na indústria, a geração de código ainda seria auxiliar com o uso de LLMs, suplementar na revisão, depuração e testes. A neutralidade da linguagem é versátil, não seria universal, seria versátil para algumas linguagens, mas não todas. O refatoramento e otimização seria para funções simples e a documentação automatizada traria algo mais genérico, não contextual, abrangendo todo o código. Olá pessoal, William Alencar, comentando agora sobre o tópico 4 do nosso trabalho. Dois grandes grupos então de desafios para o LLM em engenharia de software, desafios técnicos e desafios éticos. Alguns são mais evidentes, quero comentar sobre limitações semânticas, que o LLM ele vai gerar código sintaticamente correto na absoluta maioria aí das vezes, mas pode ainda ter limitações para capturar questões de contexto de negócio. Isso também, vamos dizer, tem um link com a questão de dificuldade de lidar com problemas extremamente novos ou raros, porque não estavam presentes ali na base de treinamento. E na parte de desafios éticos, eu destaco os efeitos em força de trabalho, porque o que a gente observa hoje nas organizações é um constante desenvolvimento de profissionais de nível inicial, exatamente lidando com os desafios mais simples. E se com o LLM a gente corta esse acesso desses profissionais mais júniores a questões, em tese, ali mais simples, eu não vou ter esse processo de formação e de ganho de senioridade, que pode ser aí uma dificuldade para a organização. Bom, pessoal, entrando agora no tópico 5, a gente tem os estudos de casos e atuais tendências dessas ferramentas baseadas em LLM, e aqui nessa tabela a gente tem uma análise comparativa de ferramentas como GitHub Copilot, Amazon Code Whisperer também, entre outras. Os principais impactos é que essas ferramentas elas aumentam drasticamente a velocidade no processo de programação, evitando que códigos repetitivos tomem tempo, né? E aumenta também o processo para testagem. Entre os desafios, porém, nós temos que algumas vezes esses códigos, eles são inseguros ou ineficientes, e algumas dessas ferramentas, elas têm um viés e não servem para qualquer tipo de projeto, qualquer complexidade. Aqui também a gente tem no artigo uma pesquisa feita com 90 mil desenvolvedores para ver a preferência deles para o uso de ferramentas baseadas em AI. Então, a preferência deles é utilizar para codar, a segunda preferência para debugar código, a terceira para documentação. E a parte menos utilizada são ferramentas de AI para colaboração. Aqui também tem uma popularidade, uma pesquisa de popularidade dessas ferramentas, para ver qual a ferramenta mais popular para o desenvolvimento, é o GitHub Copilot. A mais popular para busca é o ChatGPT, a mais popular para plataformas em nuvem é a AWS, e os principais benefícios destacados pelos desenvolvedores é o aumento da produtividade, aumento no tempo de aprendizado, maior eficiência e melhor acurácia em seus softwares desenvolvidos. Além disso, eles destacaram também o uso dessas ferramentas de IA não por desenvolvedores, mas por pessoas do ambiente corporativo, e qual que é o encorajamento dessas empresas para essas pessoas. O que se tem é que o uso já é recorrente e o encorajamento dessas empresas ainda está em constante crescimento. Olá a todos, eu sou o Rodrigo e vou falar sobre as direções futuras e oportunidades de pesquisa. O futuro dos LLMs vai muito além da simples geração de código. As pesquisas apontam para a criação de modelos de domínio específico, o que exige um rigoroso entendimento do negócio logo no início do ciclo, como vimos no CRISP-ML. Além disso, a IA explicável será um requisito essencial na fase de avaliação do modelo para garantir a transparência do sistema. Com a criação de ambientes colaborativos entre humanos e IA e surgimentos de modelos multimodais, isso reforça a importância das metodologias ágeis e do design thinking. Um ponto crítico são os desafios éticos e de segurança, vieses, direitos autorais, entre outros, que o gestor de projetos precisa mitigar logo no sprint zero.
Outro ponto crítico é o aprendizado contínuo dos LLMs. É para isso que aplicamos o MLOps, monitorando e retreinando a IA em produção para evitar o model drift. A educação focará menos em sintaxe e mais em arquitetura, apoiados por papéis como cientista de dados e tradutores de negócio, em um fluxo ágil, e nós não seremos substituídos pela IA, mas evoluiremos com ela. Partindo aqui para a conclusão do artigo, né, os modelos de linguagem realmente são um divisor de águas no processo de engenharia de software. Os modelos, é claro, possuem suas vantagens, suas limitações e suas questões éticas, né? Como vantagens, nós temos uma rápida geração de códigos eficientes, né? Uma possibilidade de automatizar testes e gerar uma documentação de forma automática. Entre as limitações que os modelos de linguagens possuem, nós temos altos custos computacionais, que muitas vezes não ficam na ponta, no usuário final, mas nos grandes data centers. Riscos de segurança, pode acontecer do código gerado não estar completamente seguro ao ambiente da empresa. A gente ainda não sabe como os modelos de linguagem se comportam em situações que estão fora do domínio em que eles foram treinados. Algumas questões éticas que existem quando se incluem modelos de linguagem na engenharia de software são questões de direitos autorais, vieses nos dados de treinamento e uma necessidade de transparência e responsabilização. Concluindo, o ser humano ele continua sendo essencial no processo de desenvolvimento de software. É ele quem dita os rumos do projeto, quem garante a qualidade e a segurança do código gerado. O artigo conclui que o futuro aponta não para uma automatização pura e simples de todas as tarefas, mas sim uma colaboração do ser humano com a IA. No conteúdo visto em aula, nós tivemos muitos temas onde o fator humano tem que ser levado em consideração, pois é ele que garante o sucesso ou o fracasso de muitos projetos. Obrigado.